Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este vídeo. Eu sou Rodrigo Tadashi, cirurgião dentista, especialista em implantes dentários e médico. Neste vídeo eu irei abordar sobre a cárie. Mas afinal, você sabe exatamente o que é a cárie dental? A gente recebe frequentemente pacientes aqui no consultório que passam, né, por consultas preventivas de cárie, para doença cárie ou doença de gengiva. Só que muitas vezes a pessoa acha que cárie é só um buraco no dente e aí deve ser restaurado. Mas o que causou a cárie, afinal? Ah, foi a má escovação. Ah, tudo bem. Mas o que a má escovação causou? Né? Eu digo para os pacientes que para evitar a cárie é fundamental alguns fatores que sejam controlados. Ela não tem um único fator causal. É preciso que a pessoa tenha uma má higienização bucal, que essa má higienização bucal propicie realmente um acúmulo de placa bacteriana na superfície dos dentes, que essa placa bacteriana seja formada por bactérias que causam ou que produzam ácidos e que causam a destruição do dente. É preciso que a alimentação do paciente seja uma alimentação rica em açúcares ou carboidratos que vão alimentar essas bactérias. E é preciso que essa bactéria na superfície do dente ela tenha um tempo de atuação. Ou seja, se você tiver uma correta higienização bucal, agora, correta higienização bucal não quer dizer que você escovando seus dentes 10 vezes por dia, isso está correto. Você pode fazer 10 vezes a escovação bucal, mas 10 vezes uma técnica inadequada. Ao passo que uma única escovação muito bem feita, uma técnica adequada, bastaria no dia. Eu costumo passar para os pacientes o seguinte: na superfície do dente, vêm as bactérias, elas grudam na superfície, e diariamente a gente precisa remover com a escovação, de uma forma adequada. Essa bactéria aderir na superfície do dente, ela precisa de pelo menos 24 horas para poder se organizar e ficar ali de tal forma que a escovação inviabilize a remoção dessas bactérias. A partir do momento que elas começam a se organizar na superfície do dente, o paciente tem uma dieta rica em açúcares e carboidratos que sirvam de alimento para essas bactérias, elas vão pegar esses alimentos, né, os açúcares e os carboidratos, e passam a produzir ácidos. E esse ácido na superfície do dente é o que vai causar a desmineralização. Ah, Rodrigo, mas me disseram que se eu fizer o uso de flúor, meu dente não vai ter cárie. Não é exatamente isso. O uso do flúor vai, vamos dizer assim, entre aspas, fortalecer a estrutura do dente. Ou seja, faz com que o dente fique um pouco mais resistente a esses ácidos produzidos pelas bactérias. Por quê? Porque o pH para que ocorra a desmineralização do dente, a partir do momento que existe o flúor incorporado na estrutura do dente, o ambiente tem que ser ainda mais ácido, né? O pH tem que ser ainda menor. Então é fundamental que a correta escovação, que o correto uso do fio dental remova essas bactérias de uma forma adequada para que aí então a gente consiga evitar o surgimento das cáries. Geralmente as cáries ocorrem em superfícies irregulares do dente, principalmente nos últimos dentes, nos molares e nos pré-molares, porque existe aquela irregularidade, as reentrâncias das fissuras na parte oclusal dos dentes, que propicia o acúmulo de mais placa bacteriana nessa região. É uma região de difícil higienização pelas irregularidades do dente, e que se o paciente tiver essa dieta rica em açúcares e carboidratos, fatalmente vai ter uma produção de ácido nessa irregularidades do dente, e vem aí então a produção, o surgimento da doença cárie. Agora, é importante frisar que a doença cárie ela é muito comum em crianças e jovens. Né? Por quê? Como eu disse no começo do vídeo, é importante que a placa bacteriana tenha uma característica específica de bactérias que produzam os ácidos. E geralmente, esse tipo de bactérias que produzam os ácidos, elas estão em maior proporção em crianças e pacientes jovens. Quando os pacientes atingem a idade adulta, muda-se a característica dessas placas bacterianas, das bactérias que povoam a cavidade bucal, e são as bactérias que vão produzir o acúmulo de tártaro. Isso a gente pode abordar em um outro vídeo, né, sobre a doença de gengiva, o acúmulo de tártaro, o que isso pode desencadear na boca das pessoas. Então veja, é extremamente importante que seja introduzido o flúor nas crianças, desde a partir do surgimento que erupciona os primeiros dentes da cavidade bucal. Agora é importante que seja controlada a quantidade de flúor a ser utilizado, porque a partir do momento que a gente passa a ingerir muito flúor, o flúor em excesso, a gente pode causar um outro problema na estrutura do dente, que é a chamada fluorose dental,
que é o acúmulo excessivo de flúor na estrutura do dente, que acaba enfraquecendo ou alterando a estrutura dental, que acaba enfraquecendo a superfície dos dentes. E eles acabam ficando, os primeiros sinais de fluorose são as manchas brancas que a gente observa nos dentes, e em situações de acúmulo realmente excessivo, extrema excessividade de flúor, a gente pode ter um enfraquecimento dessa estrutura dental. Agora, como que a gente vai evitar a cárie? Já falei nesse vídeo que o mais importante é que a gente tenha uma correta escovação, uma correta higienização bucal. Agora, é muito comum receber aqui no consultório pacientes adultos, idosos, pessoas esclarecidas, que acabam, depois que eu passo as orientações de como deve proceder uma correta escovação, o correto uso do fio dental, o tempo adequado de higienização bucal diariamente que deva ser realizado, as pessoas falam, pô, Rodrigo, ninguém nunca me orientou, nenhum dentista me orientou como deve ser realizada uma correta escovação. Então veja, o mais importante para a doença cárie é a gente trabalhar a prevenção, porque é uma doença que destrói a estrutura do dente. E a prevenção é a correta escovação. Agora, a partir do momento que a gente tem o diagnóstico de cárie, aliás, como que a gente faz o diagnóstico da cárie? A cárie ela é caracterizada por uma cavidade no dente, causada pela desmineralização da estrutura dental. Então, no exame clínico, a gente vai procurar por cavidades nos dentes. Agora, existem situações que a gente não consegue enxergar clinicamente, como, por exemplo, a cárie que existe entre um dente e outro, no ponto de contato entre um dente e outro. Não tem como a gente afastar um dente do outro para poder avaliar se existe cárie nessa região. Então, é extremamente importante que a gente tenha uma complementação de exames com radiografias. E as radiografias também vão nos ajudar a avaliar a extensão da cárie, que muitas vezes a gente observa clinicamente um pequeno buraco, só que na parte interna do dente existe uma cavidade muito maior. E aí a gente avalia se existe o comprometimento do canal. Definido que realmente o paciente apresenta cárie, vem então o tratamento. O tratamento é remover toda aquela estrutura desmineralizada do dente, que é uma estrutura amolecida. O dente ele só pode conter estruturas rígidas na sua parte interna, então tudo que está amolecido é caracterizado como a cárie. Então o dentista precisa remover todo este tecido amolecido com brocas, com curetas, com raspadores, deixar o dente realmente livre de estrutura amolecida, e aí então é feita a reconstrução, quando é apenas uma cavidade, um buraco, a reconstrução com resina. Faz uma restauração com resina e a gente consegue devolver a anatomia que foi perdida desses dentes em decorrência da destruição pela cárie. Fico à disposição de vocês a esclarecer as dúvidas sobre a doença cárie. Espero que esse vídeo sirva como um suporte para vocês em termos de orientações e espero que vocês continuem seguindo este canal. Afinal, a ideia aqui é passar para vocês informações quanto às doenças que a gente encontra tanto na odontologia quanto na medicina. Um forte abraço e até o próximo vídeo.